Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula você vai aprender a fazer o estudo completo de uma função homógrafa. Antes disso, subscreva aqui no canal, põe like e partilha, ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Bom, para fazer o estudo completo, vamos aqui destacar os seguintes itens: zeros da função, domínio, contradomínio, ordenada na origem, assítota, monotonia, injetividade, paridade, expressão analítica da função homógrafa. Bom, vai ser um vídeo muito interessante. Vamos começar com o primeiro item, que é determinar zero da função. Muito bem, veja aqui, zero da função, vamos recorrer à definição. Zero da função é o ponto em que o gráfico interseta no eixo das abscissas. O eixo das abscissas é este eixo aqui. Então, o zero da função vai ser o ponto onde o gráfico interseta. Então, tem este ramo aqui que interseta exatamente neste ponto aqui. Então, significa que zero da função aqui vai ser o x igual a menos 2. O x vai ser igual a menos 2. Então, vamos ao segundo item, que é domínio. O domínio ele é feito a leitura no eixo, no eixo das abscissas, isto é, são valores do x que a função pode assumir. Então, vamos lá. Esta função aqui começa deste ponto de menos infinito, né? Isto continua até menos infinito. Então, de menos infinito vem seguindo a trajetória do gráfico. Então, significa que no valor do x terá a limitação deste ponto aqui. Então, aqui, o gráfico, veja que quando chega aqui, vai decrescendo para o valor de y até menos infinito, mas em nenhum momento vai atravessar esta reta aqui. Então, significa que tem a limitação neste ponto aqui. E depois desta limitação, do lado direito também, tem este ramo aqui que completa o gráfico. Agora, este ramo aqui também se aproxima deste ponto em nenhum momento interseta. Então, significa que o domínio, a função vai existir de menos infinito até mais infinito, excluindo este ponto aqui. Aqui neste ponto de interrupção, a função não existe. Então, significa que vai ser domínio x pertence ao conjunto dos números reais, excepto neste ponto 1. Ou podemos dizer, representar desta maneira que o domínio da função vai ser x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até mais infinito, excepto este ponto 1. Então, vamos para o terceiro item, que é o contradomínio. O contradomínio de uma determinada função, a leitura é feita no eixo das ordenadas. Neste eixo aqui, vamos ver quais são os valores em que a função pode assumir. Então, vamos lá ver. Quando este ramo se aproxima do x igual a 1, então o gráfico vai assumindo esses valores aqui, vai decrescer até menos infinito. Então, significa que vai ser de menos infinito até este ponto aqui. Veja que na medida em que vai assumindo valores de menos infinito do x, estará se aproximar deste ponto que em nenhum momento vai atravessar esta reta. Então, significa que vai começar do menos infinito até este ponto aqui. Agora, tem outro ramo que completa este gráfico e começa também exatamente deste ponto até mais infinito nos valores do y, excepto este ponto aqui, o ponto de interrupção para este eixo aqui. Significa que o gráfico vai existir de menos infinito a mais infinito, excepto neste ponto y igual a 1. Então, o contradomínio vai ser o y pertence ao conjunto dos números reais, excepto 1. Ou de outra forma, podemos dizer que o contradomínio vai ser y pertence ao conjunto dos números reais em intervalo. Pertence ao intervalo aberto de menos infinito até mais infinito, excepto este ponto de interrupção, que é o ponto 1. Agora vamos para a ordenada na origem. A ordenada na origem é o valor que o gráfico interseta no eixo y, no eixo das ordenadas. Agora, o gráfico, o único ponto que foi intersetado aqui é este ponto aqui. Então, significa que este gráfico aqui, a função neste caso, interseta este eixo neste ponto aqui. Então, significa que ordenada na origem é o valor de x e y, isto é, quando o x for igual a zero, o y é aqui o menos 2. Depois vamos para o quinto item, que é sobre
assíntota. O gráfico de uma função homógrafa tem duas assíntotas. A assíntota vertical, que é o valor do x, e a assíntota horizontal, que é o valor, neste caso, do y. Agora, voltando para a assíntota vertical, a assíntota vertical é uma reta que delimita o gráfico, uma reta vertical que delimita o gráfico, né? Então, a reta vertical aqui, existem duas retas verticais, mas atenção, nós estamos a referir esses eixos coordenados, estamos a referir este eixo aqui. Então, tem este eixo aqui que está a delimitar o gráfico. Veja que este ramo aqui está, está decrescendo, mas em nenhum momento vai interceptar este ponto. Então, o limite, neste caso, deste ramo aqui, vai ser esta reta aqui, e que também vem delimitar este ramo aqui. Então, é esta reta aqui que é a assíntota vertical, é uma reta. Então, neste ponto, esta reta corresponde ao valor do y, é uma função constante. Então, corresponde a este valor aqui, que vai ser igual a 1. Agora, a assíntota horizontal, neste caso, é uma reta horizontal que delimita o gráfico. Então, a reta que delimita o gráfico é esta reta aqui, que está delimitada no eixo y. Então, o seu valor aqui é também igual a 1. Então, tem aqui a assíntota vertical igual a assíntota horizontal, neste caso, igual a 1. Agora, vamos para a monotonia. A monotonia estuda os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função. Então, vamos lá, é só seguirmos a trajetória deste gráfico aqui. Seguindo a trajetória, nós conseguimos verificar que a função é decrescente, está a decrescer neste ramo, e também aqui, seguindo o gráfico, estará a decrescer. Atenção, não é para começar daqui, deste lado para cá. Quando escreve, não se começa da direita para a esquerda, é da esquerda para a direita. Então, a trajetória tem que obedecer isso. Então, verificamos que o gráfico está a decrescer. Então, está a decrescer até o valor do y de menos infinito aqui, e deste lado aqui também vai decrescendo, começando de mais infinito, lá estará a decrescer até. Agora, vamos verificar que há um ponto em que o gráfico não cresce nem decresce, é neste ponto onde o gráfico não existe. Então, na monotonia, vamos dizer que a função é decrescente em todo o seu domínio. Podemos dizer que a função é decrescente em todo o seu domínio. Ou, de uma outra maneira, podemos reestruturar isto, né? Representar em intervalo aqui. Então, para tal, vamos escrever este ponto aqui. Aqui tem o eixo x, aqui o y. Este ponto aqui em que a função não existe, né? É este ponto. Então, vamos colocar aqui que é o 1. Então, significa que deste ponto até menos infinito, a função decresce. Então, vamos ter de menos infinito até um intervalo aberto, porque não faz parte do domínio este valor aqui. E aqui também vai ser de 1 até mais infinito. Então, intervalo aberto de 1 até mais infinito. Então, de menos infinito até o 1, o gráfico, o ramo é este aqui, que decresce. Então, vamos escrever decrescente, pode ser em palavra ou pode usar a seta. E de 1 até mais infinito também o ramo é este aqui. É este ramo aqui, que está a decrescer. Pode escrever também em palavra ou pode escrever a reta simplesmente assim, que mostra que a função é decrescente. Então, aqui a função é constante e nem existe, como se não bastasse. Agora, vamos lá fazer o estudo da injetividade. O estudo da injetividade é para dizer se a função é injetiva, é subjetiva ou é bijetiva. Portanto, nós sabemos que uma função é injetiva ao traçar uma reta, paralela ao eixo das abscissas. Se interceptar o gráfico uma única vez, significa que a função é injetiva. Vamos lá. Se traçarmos esta reta assim, o gráfico vai interceptar no único ponto. E se traçarmos daqui, vai interceptar em um único ponto. Se traçarmos outra reta daqui, vai interceptar sempre em um único ponto. Significa que não há possibilidade de traçarmos uma reta e interceptar em dois pontos. Então, isso significa que esta função é injetiva. Se interceptasse em dois pontos, seria bijetiva, seria sobrejetiva. Veja, por exemplo, quando tivermos o gráfico de uma função quadrada com uma parábola. Ao traçar reta paralela em relação ao eixo das abscissas, assim, vai interceptar pelo menos
em dois pontos geográficos. Quando isso acontece, significa que a função quanto à injetividade, é uma função sobrejetiva. Agora, quando interseta uma única vez, significa que a função é injetiva. Logo, vamos dar a resposta aqui, dizer que quanto à injetividade, a função é injetiva. Agora vamos estudar a paridade de uma função. Bom, uma função quando é que é par? Uma função é par se os dois, se é par se o f de x, se x1 e x2 diferente resulta no mesmo f, não desta maneira, se f de x1 e x2 simétrico neste caso, né? E x resulta no f de x igual a f de menos x. Agora, quando isso acontece? Quando dois valores simétricos têm a mesma imagem. Então, significa que a função é sim par. Agora, se dois valores simétricos têm imagem simétrica, significa que a função vai ser ímpar. Agora, quando dois valores simétricos não têm o mesmo valor, então significa que nem é par nem é ímpar. Então, vamos lá pegar o exemplo desta função de escolhermos o ponto 2, este ponto aqui. Então, se escolhermos este ponto 2, temos que também obrigatoriamente pegarmos o simétrico deste ponto, que vai ser o 2. Então, vamos lá procurar saber qual é a imagem de menos 2. A imagem de menos 2 é zero. Né? A imagem de menos 2 é zero. Ou seja, o valor do y, quando o x é menos 2, é zero. Então, significa que quando o x é igual a menos 2, a sua imagem é zero. Agora, quando o objeto é 2, vamos lá verificar. Este gráfico aqui, traçando uma reta, significa que a imagem está por aqui, está mais ou menos neste ponto aqui. Vai intersetar neste ponto, cuja imagem estará no intervalo de 3 a 4. Então, se isto significa o quê? Significa que a imagem de x quando é 2 é diferente da imagem de x quando é menos 2. Então, quando é assim, significa que a função não é par e nem é ímpar. Então, significa que a função não é par e nem ímpar. Agora, seria ímpar se, por exemplo, a imagem deste menos 2 for menos 3, é um exemplo. E, obrigatoriamente, a imagem também de 2 tem que ser o 3, já não pode ser menos 3. Então, significa que objetos simétricos devem ter imagem simétrica. Então, quando é assim, a função é ímpar. Agora, quando o objeto simétrico tem mesma imagem, significa que a função é par. Agora, quando o objeto simétrico tem imagens diferentes, significa que a função não é par e nem é ímpar. Então, vamos ao último item aqui, que é sobre expressão analítica de uma função homógrafa. Muito bem. Então, a expressão analítica, temos que partir da forma canônica de uma função homógrafa. Está na forma ax mais b sobre cx mais d. Agora, o primeiro passo aqui que devemos dar é determinar o denominador desta função aqui. O denominador desta função, temos que saber que a assíntota vertical, neste caso, é igual a assíntota vertical obtém-se quando igual a zero a esta função aqui. Então, isto é, significa que a assíntota vertical é sim o denominador desta função. Isso significa que nós calculamos, vimos que a assíntota vertical é igual a 1. Então, é só passarmos este elemento para cá. Então, fica x menos 1. Portanto, aqui já temos o denominador. Então, já temos, por enquanto, a função do tipo ax mais b sobre o x menos 1. Feito isso, temos que já determinar o valor de a e o valor do b para podermos ter a função já completa. Agora, sobre a função de a e b, nós sabemos que a assíntota horizontal é igual ao valor do y, que é igual a sobre c. Agora, veja que calculamos a assíntota vertical aqui, a assíntota horizontal neste caso aqui, é y igual a 1.
Então, tendo o y igual a 1, podemos substituir aqui. Agora, qual é o valor do c? O valor do c também já temos. É o coeficiente deste x aqui, que é 1. Então, aqui só vamos substituir 1 vai ser igual a sobre 1. Isto, quando passa para cá, multiplica. Fica 1 vezes 1 vai ser igual a. Então, significa que a é igual a 1. Já temos, portanto, a função com coeficientes a, c e d. Então, vai ficar, é só colocar o 1 aqui no a. Então, vai ficar x mais b sobre x menos 1. Feito isso, já é simples. Significa que daqui a pouco teremos a expressão analítica desta função aqui. Portanto, nós sabemos que ordenada na origem desta função aqui é o ponto x e y, que resulta no 0 e menos 2, segundo o que já determinamos aqui. Já determinamos ordenada na origem x0, y é menos 2. Então, vamos precisar desse ponto aqui para podermos substituir. Agora, é sabido que o f de x é igual a f de x é igual a y, né? Então, aqui vamos substituir. O y vai ser igual a x mais b sobre x menos 1. Então, vamos usar este ponto aqui, que é ordenada na origem. Onde tem x, vamos colocar o 0. Onde tem y, vamos colocar menos 2 para que possamos calcular essa incógnita do b. Então, aqui vai ficar menos 2, vai ser igual a 0, que é do x, mais b sobre 0 menos 1. Então, é só somar 0 mais b. Então, vai ser b sobre 0 menos 1 menos 0. 0 menos 1 fica menos 1. Este está a dividir, quando passa para cá, multiplica. Fica menos 2 vezes o menos 1, vai ser igual a b. Então, aqui vai ficar menos vezes menos, dá sinal positivo. 1 vezes 2 fica 2 igual a b. Então, b fica igual a 2. Já temos o valor, é só substituir todos os coeficientes na função mãe aqui. Então, vai ficar a função f de x igual a x mais b sobre o cx mais d. Então, já temos o denominador, já temos todas as componentes aqui, é só montarmos isto. Isto é simples. Então, aqui é 1, fica x mais o b 2 sobre o denominador, já determinamos que é x menos 2. Portanto, esta aqui é a expressão analítica do gráfico desta função aqui. Esta aqui é a expressão analítica. Se gostou do vídeo, ainda não subscreveu, subscreva aqui no canal, põe like e partilha. Ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Até mais.